pessoal, seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 56. E hoje aqui comigo uma figuraça da comunidade Pauper, senhor Gabriel Gonzalez. Opa, salve, salve galera do Heavy Meta, quem tá falando é Gabriel Gonzalez, e é um prazer estar aqui com vocês, né? Sou um ouvinte muito assíduo do programa e recebi esse convite e vamos que vamos. Essa voz você já deve conhecer, o Gabriel, ele é narrador, ele tá sempre narrando o Pauper Royale às quintas-feiras junto com a Ari e com Capiva. E cara, fala um pouquinho pra gente como é que você começou com o Magic, quantos anos você tem, e você é professor de história, mestre em história, né? Conta pra gente também um pouquinho da sua profissão, o que você faz da vida. A minha história com o Magic começou há muito tempo, né, Fernanda? Eu comecei a jogar em 98 e foi muito curioso, porque eu tava um dia indo comer pizza com meus pais e aí tinha um jornaleiro, né, aquele jornaleiro assim, de mercado, na verdade era uma pizzaria que estava dentro de um supermercado aqui no Rio de Janeiro, no Boulevard. E aí os caras estavam vendendo uma caixinha colorida, né? Umas cartinhas e tal, tinha um pessoal até mexendo. E eu comecei a perturbar meu pai, né? Isso em 98, eu sou de 86, né? Eu era um molecote ainda. E aí eu falei, pai, compra aí pra gente pra jogar, achei legal e tal. Ele comprou pra mim um deckzinho de Ice Age, né? Era do Gelo, olha que maravilha. E, cara, eu não entendi absolutamente nada do jogo, né? Porque era em inglês, vinha um livrinho que era em inglês, eu falei, caramba, como se joga isso? Não sei. E aí um belo dia eu levei pro colégio, né? Um professor meu de inglês achou interessante, né? Que eu mostrei pros amigos e tal, tava com o pessoal mexendo no deck, e aí ele começou a se interessar também, ajudou a gente a traduzir, a entender como se jogava Magic, e aí começou essa minha paixão pelo joguinho de cartas, né? Que até hoje, pra mim, tem sido muito importante, né? Assim, o que o Magic representa pra mim, né? E eu, como você tinha perguntado, eu tenho 34 anos, sou professor de história, né, historiador aí nas trincheiras da educação do Brasil, e é isso, assim, para mim hoje o Magic ele se tornou muito mais do que um jogo de cartas, né, ele se tornou o meu local onde eu encontro os meus amigos, né, e faço novos amigos virtuais ou presenciais, né, nesse período de quarentena que a gente está vivendo, me permitiu conhecer novos amigos, enfim, e mais recentemente, né, eu acabei sendo convidado para trabalhar na Cards Realm, né, esse projeto que começou numa mesa de jogatina, e a gente está começando a desenvolver essa ideia de narrar os torneios, né, de levar essa mídia narrada, comentada para o YouTube e para a Twitch. Cara, uma coisa interessante que você falou, que você tem 34 anos, começou em 98 e foi mais ou menos na época que eu comecei também, e era bizarro como a gente olhava o Magic e aquela visão infantil era atraída pela magia. É uma coisa que eu não sei se tem hoje, né? Essa questão da fantasia, as crianças sendo atraídas, porque o Magic ele não tá mais sendo vendido assim, tipo uma livraria, você entra na livraria, tem Magic hoje em dia, ou é só mesmo em loja especializada? Pois é, Fernando, assim, é uma das coisas que mais me deixou triste, né? Quando eu voltei nesse mercado pra procurar esse jornaleiro e falar, cara, você que foi o responsável por eu começar no Magic, e já não tinha mais jornaleiro, né? O Magic não é mais vendido nas bancas de jornais ou em lojas, em livrarias comuns, né? E eu concordo com você, né? Ele acabou perdendo um pouco dessa magia, né? Eu comecei, na verdade, Fernando, acho que antes do Magic, né, meu primeiro contato com cartas de jogo foi um jogo chamado Spellfire. Não sei se você chegou a conhecer. Assim como o Magic, a Dragão Brasil também me apresentou Spellfire, mas esse eu nunca peguei na mão. Pois é, você acabou de falar de outra lenda da nossa formação, né, que é a Dragão Brasil, né, a saudosa Dragão Brasil. E aí, eu na verdade, eu nunca tive deck de Spellfire, né, eu via os meninos mais velhos que eu jogando, assim, né, mas eu acho que tanto o Spellfire, que acabou morrendo muito cedo aqui no Brasil, quanto o Magic, né, ele era uma coisa assim mais de conexão mesmo presencial, né? Então, hoje em dia eu acho que o Magic ele já transpôs a fronteira, né, do físico, né? Agora com a Arena, o próprio mall que a gente ama e odeia tanto aí, né? E ele acabou perdendo um pouco isso, né? De você chegar na banca de jornal e ter aquele boosterzinho para você comprar. Isso era maravilhoso, né? Inclusive o cheiro das cartas mudou, né? Isso aí é algo que sempre me impactou muito, né? Cara, o cheiro de carta nova das antigas era muito bom. Hoje em dia, eu não sei se o cheiro mudou ou se a gente mudou. Eu tenho vontade de pegar um booster assim de invasão e abrir que acontece. Mas hoje em dia não tem mais esse sentimento olfativo com o Magic, não.
Isso era muito interessante, né? Eu acho que a própria mídia Magic está se adaptando à modernidade, né? Pro bem e pro mal também, né? Quer dizer, ele permite que a gente jogue muito mais, né? Nas nossas vidas modernas e corridas, mas ao mesmo tempo perdeu um pouquinho, né, desse encanto. Talvez, né, a maturidade nossa também tenha feito mudar esse olhar, né? Como você falou, né? Hoje eu tenho uma dificuldade em ver, pelo menos assim, na minha comunidade local, crianças e adolescentes entrando no Magic. Porque quando eu era adolescente, tinha meus 13, 14 anos, tinham vários amigos da escola jogando Magic, tinham vários amigos da escola indo pro campeonato, tanto que o grosso era a galera da minha idade. A galera lá que tava lá na 8ª série, no primeiro ano do ensino médio, na época, né? 14, 15 anos. E o grosso do campeonato era isso. Hoje em dia, pelo menos aqui na minha cidade, São Luís do Maranhão, o grosso do campeonato são as mesmas pessoas 20 anos depois. Então, a gente não tem uma geração mais nova entrando. Eu não sei se a questão dos jogos eletrônicos hoje em dia são muito mais fáceis, muito mais acessíveis do que na nossa época. Nessa época que eu comecei a jogar Magic, muito mal, você tinha um PlayStation 1, jogar online era uma coisa, sei lá, irreal, não, era impossível. Então, você tinha que, pra interagir com outras pessoas, jogar X1, você tinha que jogar Magic, jogar um jogo de verdade, né? Na vida real. Eu penso que o caminho é esse, né? Eu comento muito com os meus alunos, né? Que eu dou aula do 6º até o 3º ano, né? Então pego desde os pequenininhos, a galera já na adolescência, né? Já pensando aí nas faculdades da vida. E eu sempre comento muito isso com eles, né? Eu sempre gostei muito de jogar videogame, né? E isso é um elo que acaba me aproximando, né? Inclusive o Magic, né? Ele acabou sendo um elo muito positivo para os meus alunos também, para muitos dos meus alunos, né? Aqui no Rio de Janeiro, aproveitando a oportunidade, né, tem um professor de história chamado Jacó, que ele tem um projeto bacana, né, com escolas públicas, onde ele leva o Magic também, e eu acabei me inspirando nisso, né, assim, abertamente, para levar também o Magic para os meus alunos. Muitos gostam, né, muitos acabam se divertindo e largam, e aí eu comento com eles, né, que, assim, a grande diferença minha hoje para eles é que eu vivi numa época onde a gente tinha que ter esse contato, né? A gente tinha que imaginar muito, né? Eu pegava uma carta do poderoso dragão de Shiva, né? Uau, incrível dragão de Shiva. E eu ficava olhando para aquela carta, imaginando na minha cabeça de criança 1 milhão de histórias, entendeu? E hoje em dia o camarada senta na frente da TV, tem jogos incríveis como o The Witcher, né? Tudo, fantasia, enfim, ou jogos de tiro que acabam assim, prendendo mais a atenção deles do que a gente tinha naquela época, como você comentou, né? Então acho que nosso exercício da imaginação era muito mais intenso. E isso foi bom, né? No fim era muito bom pra gente. Talvez o Arena e as animações e tudo mais tenham vindo pra tentar suprir um pouco isso. Tipo, você falou do Dragão de Shiva, uma carta que eu era apaixonado era o Avatar da Mágoa, cara. Eu achava... Sim, nossa, verdade. Lá de profecia, vira, destrói a criatura, cara, eu era apaixonado por essa carta, todo assim, a mística ao redor dela, e na época eu não tinha acesso ao lore, eu era um guri, sabe? Sim, mal tinha internet, ficava imaginando, como os avatares, como é que aconteceu e tal, e hoje em dia na hora que você baixa uma carta forte na Arena, aparece lá a animação, você sabe, né, até a voz do personagem. Ela fala com você, né? Antes da gente começar a ter uns recadinhos rápidos, esse aqui talvez seja o recado mais importante da história do Heavy Metal. Eu estou abrindo um Padrim, o padrim.com.br/Heavy Metal Podcast. Foi uma sugestão da própria comunidade, então eu acho que quando a comunidade começa a perguntar para você se tem uma forma de contribuir com o projeto, é o momento de abrir um Padrim ou similar. Então eu abri o Padrim, pesquisei bastante, tava ainda bem em cima do muro. As pessoas mais próximas sabem que eu conversei bastante com eles, eu tô quase há um mês pensando nesse projeto, se eu lanço ou não. Mas agora, se você quer contribuir para que esse projeto continue existindo, você agora tem uma forma de fazê-lo. Então, se você gosta do Heavy Metal, se você já te entretido dentro do busão, a gente tem aí agora o Padrim, os planos são a partir de R$2. Tem uma listinha de recompensas, tem uma listinha de meta. Eu gostaria de conseguir voltar com alguns projetos que ultimamente eu não tenho tempo. Então, o Heavy Primer é uma dessas metas, voltar com o Heavy Primer mensal, a escolha dos padrinhos, fazer um grupo dos padrinhos no WhatsApp e tudo mais. Mas basicamente a ideia é, se você quer contribuir com esse projeto, se você quer que esse projeto exista, agora a gente tem uma forma de você fazer isso acontecer. Então o link tá na descrição, vai estar em todas as descrições daqui pra frente. Fora esse, tem também os links dos parceiros e os links das mídias sociais do Heavy Metal. A gente tá em todas as mídias sociais, Twitter, a gente tá no Twitch, Facebook. E na descrição também tem o link da Exiliga.
a liga do nosso amigo Exilen, olha só o trocadilho. Ele tá organizando um campeonato Pauper, o link tá na descrição, recomendo que você dê uma olhada, dê essa moral pra mais um produtor de conteúdo fazendo um trabalho muito massa na comunidade, beleza? Então, vamos lá seguir o podcast. Galera, essa semana, novamente, a gente tem um probleminha que a Wizards não soltou as listas do podcast. A gente deu uma seguradinha essa semana de novo, que nem a gente gravou com ele. A Wizards não soltou as listas, então a gente vai comentar pouca coisa em questão de lista, porque a gente conseguiu algumas listas com a comunidade, com os conhecidos, mas não tem o link oficial ainda, a gente não sabe as tags de todos os jogadores, mas a gente tem o top 8, a gente tem os decks mais jogados, e vamos fazer a leiturazinha rápida. O primeiro lugar do sábado, do Pauper Challenge do sábado, foi o Ramudão. Ramuda MTG jogando de Dimir Fadas. Parabéns, senhor Ramuda. Segundo lugar foi o Campo, uma final brasileira, jogando de Jeskai Finch. O terceiro lugar foi o Matônico de Monarch Tron. E aí vem 4 Trons seguidos, cara. 4 Trons. Fechando o top 8, a gente teve o Seas for Cookie de Elfos. Os decks mais jogados foram o Izet Fadas com 10 cópias, o Fog Tron com 7 cópias e o Stomp com 5 cópias. Em um total de 46 players. Cara, o que você achou do meta desse Pauper Challenge? Fernando, uma coisa que me chamou a atenção, né, que os brasileiros, né, o Brazilian Storm aqui do Pauper, nesse challenge, estava afiadíssimo, né? E, como você falou, né, o Ramuda aí vencendo com o Dimir Fadas dele, que é um deck maravilhoso. Eu sou muito apaixonado pela combinação, né, do B e as suas variáveis, mas depois do terceiro lugar, né, Fernando, só deu Fogtron, né? Cara, foi bem atípico, na verdade, né? Porque a gente tava tendo algumas cópias de Tron, mas dessa vez com 5 Trons no top 8, né? 4 Fog Trons e 1 Monarca Tron. É complicado, né, cara? Assim, uma coisa que me chama a atenção, né, que a gente às vezes comenta bastante até nas nossas narrações dos torneios free, né, a gente chama carinhosamente, né, do circuitão Freela, né, que são os torneios que o torneio free permite que você explore muitos decks que nem sempre estão no Tier 1, né. Só que uma coisa que chamou a atenção, né, tem chamado a atenção pra gente, principalmente nos últimos Pauper Royale, né, no Pauper Series também que a gente fez, ou até no Grand Royale, né, que é o final da temporada, é que esses decks, Fernando, continuam muito presentes, né, e o Tron, ele continua sendo muito sólido, né, como um deck que garante resultado. Né, quer dizer, quando você encontra um piloto bom, né, que consegue dominar o meta, né, do próprio formato Pauper, entender com a relação do tempo, se entender com o tempo, né, eles garantem resultados muito fáceis, né. Mas isso, quer dizer, eles tá muito presente, mas eu ainda acredito que o Ramuda mostrou que o reinado aqui não é do Tron, né. O Tron, ele tem sempre estado muito, muito presente. Tem sempre 1 ou 2 cópias de top 8. Essas 5 cópias que a gente viu no sábado não é padrão. A gente teve, por exemplo, semana passada a gente teve 3 Jeskais no top 8, teve um Tron. Mas, como você falou, talvez seja o melhor deck do formato. É um deck consistente, é um deck seguro, mas existem outros baralhos que conseguem explorar as fraquezas dele. E outro ponto interessante na tua fala, e é uma coisa que tem me incomodado um pouco recentemente, é que a gente analisa aqui no Heavy Metal só o Challenge, que é a bolha do topo do Magic Online. E a gente acaba, por questões de tempo também, deixando de fora muitos campeonatos, inclusive campeonatos que eu gosto muito mais, como os campeonatos da comunidade, o Royale, o PCT, o TPS. Então, muitas siglas, mas a vida é essa. O Tropical Pauper e o gringo, né, do Gatling, né? É esse mesmo, Pauper Classic Tuesdays. Isso. E tem também o da Geek Pitch, tem acontecido sempre na segunda, já virou o campeonato que a galera curte muito jogar. E esses campeonatos ele tem um meta diferente, cara, e é um meta muito mais próximo do meta das lojas que a gente tinha antes da pandemia do que o meta do Challenge. O meta do Challenge ele tem uma coisa muito try-hard, que é uma expressão que é assim, vou tentar o máximo pra ganhar, vou jogar com deck mais bem conceituado, e é isso. Vou fazer um net deck de Tron, e é isso. Você pode ver o Salvato, né, que é o player, pro player aí, todo mundo conhece, o cara joga Pro Tools aí e tudo mais, tá jogando de Tron. Provavelmente ele deve ter passado, sei lá, 1 hora lendo sobre o formato, vendo os legs, vendo lista, viu que o Tron era provavelmente a melhor escolha, assim, a mais segura, e tá jogando com ele. Não quer dizer que seja o melhor deck,
Não quer dizer que vai ganhar sempre, tanto que de todos os Pauper Challenges, todos os sábados, todos os domingos, desde o banimento de Expedition Map, o Tron ganhou somente um. Fernando, assim, o que me parece, né, é que o Pauper, embora ele tenha um tier, né, eu acho que diferente de outros formatos, como o Modern, por exemplo, ele permite que o jogador ele desenvolva habilidades além do deck dele, né, de fato, né, quer dizer, você pode ver, às vezes, 4 listas de Tron completamente iguais, né, mas que vão fazer resultados diferentes muito por conta da forma que o jogador vai administrar as questões, né, as dificuldades, as jogadas, enfim, né. Eu não acho que o Tron seja um deck opressor, né, muita gente reclama disso, né, acho que você deve ter acompanhado também o movimento, né, no Twitter, da galera, não, vamos jogar todo mundo de Tron Challenge para impactar o Wizard, enfim, eu não acho que ele seja um deck opressor, né? E até pelo contrário, ele é um deck difícil de se pilotar, né? Porque ele demanda muitas decisões e às vezes, se você toma uma decisão errada, tudo acaba indo por água abaixo, né? Mas ele é um deck que talvez chame a atenção de muitos jogadores, não sei se você concorda comigo, né? Porque ele explora muitas habilidades, né? Você tem que lidar com muitas variáveis para conseguir jogar bem com ele. Talvez isso seduza alguns jogadores a focar nele, né? E aí quando o cara consegue dominar isso, aí o resultado é bem certo, né? E é um dos motivos que me atrai no Tron também, porque eu gosto desse sentimento de que eu tô lutando não só contra o meu oponente, mas também contra mim mesmo, as habilidades que eu tenho que desenvolver pra fazer aquilo dar certo. É tipo, alguém fez um comentário que é como jogar de Zangief no Street Fighter, saca? Boa referência. É difícil de aprender, mas quando você domina, vira um negócio maluco. Eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu sempre fui um jogador, assim, que um pouco preguiçoso, né? Eu admito isso, né? Embora agora eu tenha, assim, focado muito no Bedelver, né? Que é um deck que eu preciso também tomar muitas decisões, né? Eu sempre joguei muito de decks mais agressivos, né? Do tipo, vamos pra cima, né? Tanto que no Modern o meu deck é o Humans, né? O Humanos. Né? Se bem que o Humanos é um deck que ainda tem algumas coisas algumas decisões que são importantes para tomar, né? Enfim. Mas eu acho que o Tron ele acaba sendo essa peça, né? Um pouco mais, como a comunidade chama, né? De toolbox, né? Ele permite muitas modificações nos slots, né? E aí, como eu falei para vocês, né? Se a gente for até olhar mesmo o top 8, né? Tem algumas mudanças, uma ou outra carta que entra, que sai, que vai fazer com que o jogador tenha que masterizar tudo novamente, né? Isso acaba chamando atenção. E outro ponto, Fernando, também sobre as listas, né, do Challenge e do Circuitão Freela, né? Eu acho que a questão toda também é da premiação, né? O Challenge premia muito bem, muito alto. E isso acaba fazendo, como você falou, né, que os jogadores entrem no modo tryhard para ganhar, para vencer, e o circuitão acaba permitindo que ele se divirta mais, né? Eu particularmente gosto de me divertir, né? Então, acho que é mais por cada estilo de jogador, né? Eu concordo com isso também, porque se você vai pagar 30 ticks, 300 play points para jogar um campeonato, você vai com o deck que talvez te dê mais chances de chegar a um resultado, né? Tanto que a gente vê que teve 7 Fogtrons na lista dos decks mais jogados e 4 deles estão no top 8. E, assim, não é qualquer pessoa que tá ali, não. A gente tem o Rampius, que é um cara super conhecido, o cara já ganhou o circuito SCG, salvo engano. Oscar Franco, que é um cara que sempre tá aí. Sim. Igor Coelho voltou a jogar, tá destruindo de trompo. Então, saca, não é qualquer pessoa. Não é o Zé da padaria que pegou o Tron e fez top 8. Já tem toda uma experiência de jogar mesmo, de jogar o formato, de jogar até com outros decks mesmo. O Ramuda é um jogador que sempre me chamou muita atenção, né? Na versatilidade dele, né? De pilotar decks variados, né? Isso é bacana, né? Você vê que esse top 8 ele tá representando justamente jogadores que conhecem bem o meta, né? Cara, eu fiquei muito feliz com a vitória do Ramuda, de verdade. Porque Ramuda é um cara que eu acompanho há muito tempo. Eu gosto muito do conteúdo dele. É um cara que, assim, joga em um nível, assim, dos melhores, tanto do Brasil quanto do mundo. Pra mim é o Ramuda. A gente gravou um podcast com ele que foi tipo a Jornada do Herói, falando como ele tava chegando em vários segundos lugar e como foi essa evolução dele. E eu fico incrivelmente feliz de ver ele no top 1 do Challenge, no top 1 do Magic Online. Senhor Ramuda, meus parabéns aqui no ar, você é foda. É mesmo, o Ramudão é
É uma das figuras, assim, além de ser um jogador muito interessante, né, nas técnicas dele, é uma figura muito, muito agradável também, troca ideia, né? Você tira dúvida com ele no Twitter, eu perturbo ele também às vezes. Me ajuda aqui, me tira. Ele e o Matana são duas figuras assim que eu volto e meia mando um tweet assim, me socorre aqui, o que você acha disso? Eles estão sempre respondendo e é bem bacana. Inclusive, eles também estão começando a participar dos circuitos freela, né? Isso que é bem legal, né? É uma coisa que tem tornado assim os eventos bem interessantes, né? Ver essa galera que joga o Challenge, mas ele tá lá jogando com a gente também. Isso é bem bacana. Inclusive, essa semana, salvo engano, o Ramuda ganhou o Pioneer Royale, ganhou o Pauper Royale e ganhou o Challenge. Puta que pariu, que sequência. Levou todas as coroas, né? O cara tá reinando, né? O Ramuda tá com a cabeça pesada ali com as coroas, né? E aproveitando, né, que a gente até comentou com ele, né? Se ele continuar a participar dos eventos, que ele disse que vai continuar, né? Ele tem chance de jogar o Grand Royale, né? Que é o final de temporada, assim. E é bem bacana pra gente, né? Que organiza e narra esses eventos, ver os jogadores aí que o cara tá ganhando o Challenge e tá jogando no nosso torneio, assim, sabe? É um prestígio muito bacana pra comunidade, né? Uma coisa que a gente comentou semana passada é que tem 3 Boras no top 8 e ninguém fala nada, tem 3 GSK e ninguém fala nada, e aí tem 3 Trons e beleza, todo mundo sai das togas com o ancinho e as tochas. E, sinceramente aqui, entre nós dois e o Brasil, eu tenho uma opinião, eu acho que inevitavelmente o Tron vai levar um ban, cara, porque a pressão comunitária tá muito forte em relação a isso, sempre teve, só que agora tá mais, e eu acho que eventualmente a Wizard vai ceder, cara. Eventualmente a galera vai banir alguma carta do Tron, vai inutilizar o deck, e a comunidade vai poder direcionar o choro pra outra coisa, porque é isso que vai acontecer. Sempre vai ter um deck um pouco mais forte que os outros, cara. Fernando, pra mim assim, como alguém que, né, por exemplo, tá trabalhando com a mídia, né, de narrar um evento, pra mim fica muito claro que o Tron, ele é um deck muito ruim, né, para se narrar um evento, né, porque ele é um deck muito demorado, né, para quem acompanha as transmissões sabe que, por exemplo, a gente não tem acesso à mão dos jogadores, né, então a gente tem que esperar a jogada acontecer. Na minha visão, né, se o Tron tivesse no Standard, né, tivesse no Arena, mais especificamente, ele já teria sido banido. Isso é um fato pra mim, né? Até comentei que estava conversando com o Ari, com o Capivara, a gente meio que chegou nessa conclusão, assim, que se o Tron fosse um deck que tivesse na exposição prioritária da Wizard, ele já teria sofrido esse ban. Como nós estamos ainda, né, na comunidade do Pauper, né, que a Wizard ainda reluta bastante pra, né, enfim, voltar os olhos de Sauron aqui pra gente, né, e dar atenção devida, ele ainda tá rolando. Eu sou muito contra o próprio ban, né? Para mim o ban, ele é um instrumento assim que acaba ferindo o jogador, né? Assim, eu sempre me coloco no lugar do cara que sofreu o ban. Eu fui lá, montei o deck, comprei os ticks, eu montei no físico, fiquei feliz, botei o shield, né? Fui pra loja, né? Tomei o raid da galera, mas ri, brinquei, enfim. E aí, de repente, o deck tá completamente inutilizado, né? Então eu sou muito contra o ban. Eu sou muito mais favorável, por exemplo, aos downgrades, né? Quer dizer, você trazer elementos que possam combater e tornar, logicamente, o formato mais estável, mais amigável, né? Como eu disse, eu não acho o Tron um deck opressor, né? Mas ele é um deck muito ruim, né, de produção de conteúdo, e eu acho que se até agora ele não sofreu um ban definitivo é porque a Wizard ela ainda não, né, olhou para o Pauper como ainda, mas ela vai olhar, hein? Guarda se Deus quiser, ela vai olhar pra gente, mas então ele tá rolando ainda, né? Tá dominando o formato, mas eu ainda acredito que ele não esteja oprimindo o formato, né? Não sei se você concorda comigo, né? Eu concordo com você com a questão de não tá oprimindo o formato, porque eu gostaria de ter levantado esses dados, mas pelo que a memória me traz agora, na época do B2 Drops, o B que ficou muito forte, com Gush e tudo mais, antes da Blue Monday, e na época do GSK Ephemerate, era muito pior, cara. Era muito pior mesmo. Era pior do que o Tron antes dos banimentos recentes. Era pior do que o Scred antes dos banimentos recentes de Santuário e do mapa. Era assim, cara, primeiro lugar, segundo lugar, e não era tipo, tem 3 no top 8, não, tá ganhando todos, saca? Pelo que eu me lembro, é bizarro. Assim, Fernando, na verdade o que eu penso sobre isso, né, é que o deck que merece ser banido não é o deck que está dominando o formato, mas sim o deck que provoca uma espécie de antijogo, né, ou o que não permite a possibilidade de você jogar. Quer dizer, isso inclusive é uma das
maiores críticas que você tem com o Tron, em especial do próprio Rinoceronte, né? Que enfim, ele acaba, quando ele tá locado, você não consegue mais atacar e isso acaba tirando um pouco, não, na verdade, tirando bastante da função do próprio Magic, né? Que é o combate. Mas, como você estava falando, né, antes do Blue Monday, né, as cartas como o Gush, o Gitaxian Probe, né, e o Daisy, elas eram cartas que elas eram tão fortes na época, né, em relação ao formato, que elas acabavam ganhando os jogos sozinha, né? Então eu acho que a grande diferença, né, de um possível ban de elementos do Tron agora e da Blue Monday, né, é que o Gush, o Gitaxian Probe e o Daisy eram cartas muito fortes se comparado ao power level do formato, né? Eu ainda acredito que o ban do mapa foi errado. Para mim o ban tinha que ser no Rinoceronte, porque por mais que você consiga fazer loop só com Moment Piece, Ephemerate e uma barreira, é um pouco mais complicado, saca? Do que com o Rinoceronte. Às vezes você mata o Rinoceronte e ainda consegue trazer ele de volta com pulse, ganha 6 de vida. E várias vezes, cara, eu já vi isso várias vezes. Você dá uma paz momentânea, o cara já, porra, perdi, concedi, é isso. Mas às vezes você não tem como lupar, você tem aquela paz momentânea, o flashback acabou. Paz momentânea leva Dispel, saca? O Rinoceronte não leva Dispel. Ontem eu tava jogando um molzinho, depois de um bom tempo. O cara baixou 3 rinocerontes seguidos. Rinoceronte. E eu fiquei olhando. E acabei ganhando tempo, porque a vida é essa. A vida de quem joga de rinoceronte é perdendo tempo. E é isso, cara. E pra mim, Daisy podia voltar também. Em outros assuntos. Não, eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu gostaria de estar jogando de UB agora, mas podendo usufruir de Daisy, de Gush, de Gitaxian Probe, né? Mas, assim, eu acho que um dos argumentos que eu cheguei a acompanhar, né, da própria comunidade é que o Rinoceronte recebeu um hate com o Cast Down, né? Então, assim, na minha interpretação, né, como a gente estava conversando, né, os downgrades, eles são muito mais importantes, na minha visão, do que um ban, né? Então, a questão do Rinoceronte ela acaba sendo problemática, como eu disse para vocês, né? Assim, na minha interpretação, o Tron ele é um deck que, se ele tivesse no Standard, ele já teria sido banido, né? Mas que, enfim, existem formas de você combater o Tron, inclusive tendo paciência para ganhar no tempo, né? Verdade. É aquela coisa que no MOL funciona, no RL não, né? No RL, muitas vezes eu ganhava de 1-0 jogando de Tron, ia por 5 turnos. No MOL você tem essa questão de ser relojado, né? Eu tava consultando um artigo, né, da Kendra Smith, né, e ela tava falando, né, sobre esse Goodbye Blue e Hello New Pauper, né, sobre a Blue Monday, e que a média, né, da win rate na época do Jimmy Delver era de mais de 55% utilizando, né, essas Daisy e Gush. Então, assim, e aí você vê que não é nem tanto assim, né? Mas já era o suficiente para garantir uma certa dominância no formato, né? Com certeza. Como a gente falou um pouquinho mais cedo, a gente não tem acesso às listas do Pauper Challenge, mas a gente tem algumas listas da comunidade e a gente vai trazer aqui para vocês principalmente o detalhe do Ramuda, do Campo e do Igor, que são os BRs que estão no top 8, e a gente pediu as listas para ele. Começar principalmente pela lista do Ramuda, né? O Ramuda tá jogando de UB Fadas, eu acho uma variação incrivelmente legal do deck UB. A minha opinião é que o UB hoje em dia é o X mais forte do formato, até mais forte que o Scratch. E, cara, sinceramente, esse UB Fadas, ele tem um potencial tão grande, assim, inexplorado, porque quando você pensa em UB, geralmente você pensa em UB Delver, mas você tá pegando e unindo o melhor dos dois mundos, jogando de ninja, jogando de Spell Stutter e jogando com Snuff Out, cara. É bizarro, é muito bom. E interessante dessa lista do Befadas, né? Como você disse, você está usando o Snuff Out, que é uma remoção poderosíssima, né? Que você consegue castar ela sem ter manas disponíveis, né? Que não seja criatura preta. Você tem o Cast Down, né? E ao mesmo tempo você consegue abusar das criaturas, né? Você continua mantendo uma Torn, né? Como a lista que o Ramuda tá
tá jogando, né? Ele só usa 2 Gurmag Angler, né? Quer dizer, geralmente a bomba do deck, o B-Delver, que é o Gurmag, ele consegue reduzir em detrimento de colocar, né, o Ninja of the Deep Hours, né? Colocar as Spell Stutter, né? E abusar do counter, né? Que a gente brinca, né? Que é o counter de asa, a própria Fairy Sea, né? Então ele é um deck que, na minha visão, ele é o X perfeito, né? Porque ele mistura o R com o B que a gente conhece, e aí essa mescla toda aí, né, acaba utilizando o melhor dos 2 mundos, né? Achei super interessante. Eu tava assistindo, ainda não acabei, admito, o análise do replay do Ramuda no YouTube. E, cara, primeiro jogo já, bicho, tem uma power play de Monarca, que ele baixa o Monarca, assim, ele leu perfeitamente a jogada pra baixar o Monarca e proteger o Monarca. E o Monarca ganhou o jogo sozinho, pô. E é uma coisa que o R não tem, saca? O R tem que manter a vantagem de carta com o Ninja. E basicamente é isso, né? Ele tem o Ninja e tem o Monarca. E são 2 mecânicas incríveis. Eu acho que, na verdade, o R acaba tentando suprir essa vantagem do Monarca utilizando o Frantic, né? Ou a própria AK, né? Que consegue dar um draw advantage mais sólido, né? Mas acaba sofrendo também, às vezes, no Game 2 e Game 3 com a famosa relíquia, né? Que aí limpa o cemitério e acaba essa festa de comprar muitas cartas, né? Então, o Monarca, na lista do Ramuda, ela acaba sendo um a mais, né? Quer dizer, um a mais muito importante, óbvio, né? Porque mantém constantemente o draw de cartas, mas ele consegue, não somente com isso, utilizar o próprio Ninja, né? E fazer a mecânica de voltar a Spell Stutter, né? E conseguir ter counter e conseguir manter a vantagem de cartas. Isso, pra mim, acho que é o fundamental no formato, né? Já passando para a lista do campo, que ficou em segundo lugar, ele jogou de Jeskai Affinity. Algumas listas internacionais estão chamando de Jeskai Cyborgs, mas é o Jeskai Affinity popularizado pelo Xandinho, pelo Alexandre Weber, que depois do lançamento de One of Mind, ele botou o Ardent Recruit para dentro e a lista ficou uma máquina. Tem muita gente conseguindo bons resultados com essa lista. A diferença das listas que eu estava acompanhando do Weber é que o campo está jogando com 2 Dispel de main deck para, obviamente, lidar contra instantâneas e decks do Tron, que tem muito flick, Ephemerate, etc. Ele quer talvez tentar impedir, né, um looping de Stonehorn, enquanto protege também o combo de Atog e Fling. E é uma lista que particularmente eu gosto bastante. Eu gosto bastante desse baralho. Ele zica incrivelmente na minha mão. Mão de 4 até vir um terreno. Mas na mão das outras pessoas parece funcionar muito bem, cara. O Affinity ele tem essa característica bem sólida desde que eu acho que o Pauper começou a ser difundido, né? É um deck que consegue oprimir bastante, né? Fazer a famosa afinidade dos artefatos. Inclusive, a gente brincava muito no Modern, né? Que o Affinity do Modern não tem nada de Affinity, né? Porque essa habilidade ela praticamente foi anulada, né? Por você não utilizar todo o máximo dela, né? E no Pauper você consegue justamente explorar isso. E aí eu acho que essa questão do Off on Mind, ela é fundamental, né? Porque você consegue ter mais um recurso para comprar carta, né? E a gente sempre frisa bastante isso, né, Fernando? Que no Pauper, né? Eu acho que o Draw Advantage é fundamental, né? Com certeza. A gente não tem bomba nesse formato, a gente não tem uma Cólera de Deus que limpa a mesa, a gente não tem um Planinauta que ganha jogo sozinho. Então a gente consegue muitas vezes ganhar jogos através de micro decisões e de conceitos básicos do jogo, né? A gente vai ter vantagem de cartas, a gente vai ter, né, vantagem de board, a gente vai ter vantagem de manas. Então você vê um deck como esse Jeskai Affinity, ele tenta lidar sempre com vantagem de board, botando várias criaturas relativamente pequenas, né? Um Traben, um Recruta, Frogmite. Criaturas você consegue ter eficiência nas manas, tipo Mirren Force, que entra geralmente de graça, até fechar com a Tog Fling e ter essa vantagem de carta sempre com 4 Toadcast, 3 One of Mind, e ainda tem os 4 Traben que dão as pistas, né? Tem os Prophet Prism e tal. Então o deck, quando ele roda, cara, quando ele começa a ativar a função dele, ele roda muito bem. Ele é absurdo. Eu queria chamar a atenção também, Fernando, a Navigator's Compass, né, que é uma carta que às vezes a gente não dá o devido valor, né, mas ela é um recurso muito, muito importante, né, porque ela, além de dar os 3 pontos de vida, né, ela também serve como uma correção de mana. Então, como você, nesse Jeskai, né, você tem, no caso da lista dele, né, você tem 7, 8, 9 cartas azuis, né, com os 4 of Cast, 3 of On Mind e 2 de Spell,
né? É interessante ter essas duas bússolazinhas ali para poder fazer essa correção de mana também, né? Isso é bem importante. A lista do Igor Coelho, a gente já falou um pouquinho dela na semana passada, foi basicamente a mesma lista. O Igor tá uma máquina com esse Tron. Ele tá jogando com um Seagate Oracle de main deck. Ele falou que é basicamente para ter uma proteçãozinha extra contra o Ninja. Ele tá jogando com um Stonehorn só, 4 Moments Peace de main deck. E o side dele é super interessante porque ele tem o Lamog's Crusher, que é uma carta que eu adoro. Ele tem o Cash Down, ele tem o Abrade, ele tem mais um de Rova pra jogar Mirror, e outras partidas você precisa devolver bastante permanente e tal. Eu acho a lista do Igor sensacional, cara. Eu tô muito, muito ansioso pra testar ela, ainda não consegui jogar. Mas é isso, cara. Igor, mais uma vez no top 8 de Tron, mais uma vez seguindo a lista dele, não tá indo na vibe de jogar de Rolling Thunder como o time italiano. Aqui no Brasil a gente tem a nossa Brazilian Storm, né? E aí eu sempre chamo a atenção que muito modesta parte da nossa comunidade de jogadores aqui, eles são muito criativos, né? De conseguir fazer leitura dos decks que se joga e adaptar no seu estilo de jogo, né? O que me chama muita atenção do Tron, né? Por ser uma toolbox, é que permite justamente essas pequenas adaptações, né? É interessante ele jogar com 4 Moments Peace, né? Ou seja, garantir a proteção ali para não haver ataques, né? Quer dizer, é interessante isso, né? Ele tá jogando com 4 Moments Peace e apenas um Stonehorn, né? E eu já vi listas de Tron que às vezes o camarada usa 2, 3 Stonehorn e bota um de side, né? Então é uma releitura do Tron. E, novamente, né? Isso para mim reforça a ideia de que o deck vai ser muito difícil você focar, né, no banimento do Tron, porque ele consegue se adaptar, né? Quer dizer, tá vendo? O Stonehorn não é o necessário pro camarada fazer um bom resultado, né? Ele tem outras peças e, acima de tudo, conseguir pilotar bem essas peças, né? Concordo. O problema do Moment Peace é que ela, além de levar Dispel, ela leva Flaring Pain, então dá uma abertura pro deck, pro alguns decks splasharem vermelho, tipo, o Boros consegue se virar com Flaring Pain, o Affinity, RDW, o Boggles, então a gente tem essa abertura que o Flaring Pain dá em cima do Moment Peace. Mas me parece que ele foi bem preparado, né? Porque ele vai de 4 Hydroblast, né? Sim. Ele vem já pensando nessa possibilidade de ter um hate mais consistente contra o Moment Peace, né? E se a gente for observar o side dele, né? Ele vai com 4 Hydroblast, 3 Red Elemental Blast, né? Então, para tentar se proteger tanto do vermelho quanto do azul, né? E isso é uma coisa que só Tron consegue, né? Ser tão versátil assim no sideboard, né? Com certeza. E fora isso, assim, se defender tanto contra o vermelho quanto o azul, o cara tá jogando com a The Storm, pra jogar contra Burn. O Lamog's Crush. O Lamog, cara, quando cai de quarto turno contra um deck... Diga tchau. Tchau. É isso. Não tem como, né? Aquele bicho entra no jogo, um abraço, diga tchau, vamos pro outro game, né? Agora falando um pouquinho do challenge do domingo, a gente teve mais uma vez um campeão brasileiro, que é o senhor Leonan, Live_1, jogando de Defender Stampede. Em segundo lugar a gente teve o Parallax de Fogtron. Em terceiro lugar o Milovbo de Fogtron. Em quarto lugar o Mikatara 1994 de Dimir Fadas. Quinto lugar o Modern Monkey de Izet Fadas. Sexto lugar o Top Grinder de Izet Fadas. É um cara que tá toda semana aí fazendo top 8. E em sétimo lugar a gente teve o Pro Midnights jogando de Burn. Em oitavo lugar o Sam Popper de Fogtron. Foi mais uma vez um Pauper Challenge que a gente teve bastante Tron no top 8. Que foi inclusive o deck mais jogado do campeonato, com 10 cópias. Em segundo lugar a gente teve o Dimir Fadas com 6 e o Izet Fadas com 5. Acredito que essas quantidades de UX, né, de deck de fadas, foram para tentar pegar o Tron, tentar botar aquele famoso Ninja na 2, em um total de 69 players. Uma coisa que é bem perceptível é que o Live fez um metacall absurdo, porque o Defenders, que é o pet deck dele, não sei se vocês conhecem o Live, mas ele tá sempre nos campeonatos independentes também, faz bons resultados em ligas, ele joga muito bem de barreiras, pra mim é referência mundial no arquétipo, e inclusive a lista que eu tô copiando pra montar o meio dele, mas é um metacall absurdo, né? O cara pegou barreiras, que é um deck muito forte contra Tron,
e passou o carro. Então, Fernando, uma coisa que me chamou muita atenção é justamente isso: barreiras. O Live One é uma figura também muito conhecida no circuitão Freela, né? Já joga sempre torneios do Pauper Series com a gente, já narrei jogos dele, né? É um jogador também excelente e me chama a atenção justamente isso, né? Quer dizer, o camarada escolhe um deck que não é fadas, né? Não é o R, e consegue simplesmente ganhar um Challenger, né? Ganhou bem o Challenger, ganhou com bastante vantagem, né? Demonstrando que o formato, né? O nosso formato do Pauper, ele é muito amplo, né? Você vê que o Burn já entrou no top 8 do domingo, né? Uma coisa que não tinha chegado no sábado ainda pra gente, né? Então, assim, já no sábado nós tivemos um Elfos, que nem sempre a gente tem visto ele, né? Por exemplo, até no circuitão mesmo a gente não tem visto muito elfos, enfim. Eu acho que isso permite confirmar a nossa teoria que o Pauper, o tier do Pauper é o jogador, né? Isso é uma coisa que a gente comenta muito nas narrações, né? Quando o piloto é bom, né? Ou como a gente brinca lá, né? Quando o atleta é bom e conhece bem o deck, ele consegue fazer muito resultado mesmo, né? Cara, é isso aí. Eu falei em uns podcasts atrás, não vou saber nunca na vida qual foi, mas eu acho que o Pauper é o único formato que você tem, assim, sei lá, 15, 20 decks com possibilidade real de pegar top 1 em um campeonato bem, bem grande, né? Não é difícil você imaginar um Burn ganhando no campeonato, cara. Imagina, assim, uma ou duas partidas que tenham sido diferentes e o Burn, que tá no 7º lugar, poderia estar no top 1. O Barreiras ganhou agora. No sábado a gente teve o Befadas, mas, por muito pouco, um Jeskai Affinity, que é um deck que não é tão conceituado como o Boros, como o X, como o Tron. Por um pouquinho ele não tava lá. Então, se você assim, parar pra contar, deve ter uns 15, 20 decks com possibilidade real de ganhar uma competição. Eu acho isso importante até para tornar o ambiente mais saudável, né? Uma coisa que a gente sempre debate, né? Eu estou escutando os próprios heavy metals, né? A gente tentar definir um meta. Eu acho que o importante é você escolher um deck que você se sinta bem jogando, né? Que você consiga dominar e, acima de tudo, você dominar o famoso meta, né? Conhecer os outros decks, conhecer o oponente no Pauper, ele se torna fundamental para você conseguir tomar boas decisões, né? Quer dizer, se você for observar os resultados do próprio... Quer dizer, se você for fazer um levantamento, né, sobre as aparições do deck de barreiras, você não vai ver tantos, assim, né? Se você for pegar sites conhecidos, né, MTG Goldfish, ou até mesmo nossa página da Cards Helm, né, ele não tá lá figurando, né, como os decks mais jogados, né? Mas quando você pega um atleta como o Live One, que conhece o deck, que joga muito, que conhece bem o formato, aí, meu amigo, é GG, né? Vitória garantida, né? Parabéns pro Live One, né? Parabéns, com certeza. Acho que a única lista que a gente tem para analisar desse Pauper Challenge é de fato a do Leonan, a do Live One, porque é o brasileiro que tá no top 8, então falei com ele para ele mandar a lista, muito gentil, ele mandou. E uma coisa legal dela e diferente é que ele tá jogando com 2 Ulamog's Crusher de main deck, ele prevendo que ia enfrentar muito Tron no campeonato, botou logo o side pro main deck, decisão acertadíssima dele. E é legal também de ver o sideboard, que é praticamente só criaturas, porque o cara que joga com 4 Indian Way e 4 Lead the Stampede precisa ter as mágicas, né, as suas proteções, suas Silver Bullets em forma de criatura. Então ele tá com Gorilla, tá com o Obsidian Acolyte, tá com o Crimson Acolyte, tá com o Standard Bearer. A única carta que ele não tem em forma de criatura é o Moment's Peace. E ela tem flashback, cara. Então se ela for pro cemitério, ele consegue castar ainda. Eu acho o deck de barreiras assim fantástico, né? Ele consegue, enfim, não ser somente um deck de combo, né? Quer dizer, você ter as peças ali para poder ganhar dessa maneira. Mas essa lista do Live One, né, como você comentou, né? O Ulamog
é uma peça fundamental, né? Quando ele cai, assim, a resposta é muito difícil, né? Quer dizer, se você já estiver preparado para ele, tudo bem. Se deixar passar um turno, é um abraço, né? E ele também usa o Rip in the Grave, né? Enfim, para poder utilizar, enfim, ter essa possibilidade de renovar as suas criaturas, o próprio Pulse of Murasa. Então é uma lista que demonstra, assim, uma atualização bem sólida para o formato, com apenas 13 lands, né? Quer dizer, 13 lands, 36 criaturas e 11 mágicas diversas, né? Isso chama muita atenção também, né? Na composição do deck em si, né? Sim, com certeza. Eu acho o deck de barreiras extremamente consistente, é absurdo. Inclusive tem vídeo no canal do Heavy Metal de eu tomando pau do Level 1 no Royale. Porque ele me comba com uma facilidade impressionante, cara. Tipo, quarto turno, ok, infinito. E tá ali com o Invoker dele me causando 3 e ganhando 3. E eu acho esse deck também tão legal que eu tô montando ele RL e eu decidi que ele vai ser meu último deck Pauper. Eu já comentei isso aqui também, que eu tenho o fetiche de ter o deck fechadinho na caixinha dele, com as cartas dele, no sleeve dele, e sempre ter redundância para certas cartas, tipo, Bolt, eu tenho que ter 12 Bolts, porque vai 4 na RDW, vai, entendeu? Assim. Sim. Só que, como a Wizard tá lançando muito produto, ela tá de fato tentando imprimir dinheiro, eu não consigo mais. Eu tomei essa decisão de que o Walls, que já tá quase todo montado, falta só a parte realmente cara, que são os Kyrians e os Drift of Phantasms. Eu decidi que o Walls vai ser meu último deck IRL. Eu vou comprar pools, mas eu não vou mais tentar ter decks stand-alone, assim, tipo... Ok, eu posso comprar a pool do Stomp, que depois que eu tiver os Kyrians do Barreira, é barato. Mas eu não vou ter 8 Kyrians, saca? Não vou mais fazer isso. Né, então, essa questão de montar os decks IRL com esse capricho, assim, eu te entendo bem, né? Eu sempre tive, né, o meu pet deck era o R-Scred, né? Mas a lista que eu tenho do R-Scred é antiga. E ela tá quase toda foilada. Tá quase toda foil. E eu tava, né, trabalhando na lista, fiquei um tempo sem jogar o Pauper físico, e aí acabei adquirindo recentemente o B-Delver, né? Ainda tem que acertar algumas pecinhas, mas a minha lista antiga tem 4 Delver of Secrets, né? Então agora tem 8, né? Então a gente vai ter as cartas repetidas, mas eu também tenho esse capricho, né, de botar ele na caixinha e tá ele todo bonitinho com o sliver dele, temático com a cor, né? É um xodozinho que jogadores de Magic, principalmente das antigas, né, a gente tem muito isso, né? Sim, mas pois é, eu tomei essa decisão depois de que a Wizards fez esses últimos downgrades e por mais que a gente esteja ainda em isolamento social e não esteja jogando Magic RL, eu fui lá e comprei 8 Cast Down, eu comprei 6 Abrades pra poder atualizar os decks. Aí eu falei, cara, não tem como mais fazer isso, bicho. Não dá mais. Então, a partir de agora, eu vou só tentar alimentar esses decks e se ficar muito difícil, a gente vai botando uns na pasta. Mas faz parte, né? Jogar Magic tem um pouco da coleção também. Na verdade, tem até bastante da coleção, né? A gente acaba se apegando a uma carta foil que a gente gosta, ou deixar o deck todo foil, ou ter uma edição, ou toda em inglês, ou toda em português. Tem gente que gosta de japonês, né? Cada jogador de Magic tem a sua mania, assim, que é bem legal. Eu curto bastante japonês. Inclusive, se você estiver ouvindo aí e quiser me doar alguma carta japonês, fala comigo que eu aceito. Cara, eu vou ver aqui, se eu não me engano, eu tenho 2 Delver of Secrets em japonês, cara. A gente pode conversar isso depois a gente conversa. É isso, a gente não tem mais tanta lista pra comentar. Novamente lembrando que a culpa não é da Heavy Metal, culpem a Wizards. Culpem a Wizards, #BlameWizards. Normal, né? Pra não ter soltado as listas, a gente conseguiu algumas com jogadores brasileiros que mandaram muito bem nesse último final de semana. Mas, final de Heavy Metal, tem uma indicação de metal e tô sabendo que o Sr. Gonzalez está hiper preparado. Bora lá. Pois
Pois é, então, né, quando eu recebi esse convite maravilhoso de gravar o Heavy Metal, né, um podcast que eu fui apresentado pelo Ari, né, mandar um abraço pro Ari, e ele falou, Gabriel, escuta esse podcast aqui pra você, né, se atualizar do Meta, e eu comecei a escutar e falei, cara, o que é isso? Comecei a escutar todos os programas, mandei mensagem pro Fernando no Twitter, né, e aí eu falei, cara, eu tô escutando seus programas, são muito bons e tal, e aí uma coisa que sempre me apaixonou foi a ideia de a gente escolher uma indicação de música no final, né, aí eu falei, cara, o dia que eu fui chamado pra participar do programa, eu vou escolher uma música bacana. E aí, eu voltando pra casa hoje, né, Fernando? Até mandei mensagem pra você. Falei assim, pô, tô escutando aqui um Sabaton. Eu falei, por que a gente não vai falar então de uma batalha, né? E aí, cara, me veio a ideia de falar sobre uma música do Sabaton, né, chamada Shiroyama, que fala sobre a Batalha de Shiroyama, que é uma batalha muito emblemática, né, pra quem gosta de história, né? Ela foi uma guerra que aconteceu no século XIX, né, em 1877, e ela é muito significativa porque ela foi a mudança. A gente estava falando sobre isso, né, no começo, né, sobre o Magic antigo, sobre o Magic moderno, né, sobre as cartas, o cheiro, a tradição versus a modernidade, né, e aí eu acho que a Batalha de Shiroyama tem muito disso, porque foi o exército imperial japonês contra um grupo de samurais, né, Satsuma. Então ela foi uma batalha muito emblemática, né, porque era, assim, pra vocês terem uma ideia, era a relação de combatentes era de 60-1, né? Eram 30 mil tropas contra aproximadamente 500 samurais, né? E ela meio que marcou assim, um fim do shogunato, né? Dos samurais no Japão, né? E aí todos os samurais não se renderam, né? Não tem rendição para dentro do código do Bushido, né? E essa música para mim ela é muito emblemática e, né, significa essa mudança aí da tradição com a modernidade. A modernidade chega, mas o que entra para a memória é a tradição. Então minha indicação é Sabaton Shiroyama. Puta que pariu, cara, eu me arrepiei aqui, você falando da música. E essa música e o Sabaton são incríveis. Eu gosto muito do Sabaton. Se você não conhece, é uma banda de power metal da Suécia, salvo engano. E, cara, todas as músicas deles têm a ver com história, assim, guerras históricas. E acredito que você curte bastante. Você tinha mandado outra música do Sabaton que por acaso já tá na playlist, né? Smoking Snakes, a Cora vai fumar. E assim como essa, a Shiroyama também vai estar na nossa playlist colaborativa do Heavy Metal. Está em todas as descrições. E tem todas as músicas já indicadas nesses 56 episódios, mais 3 especiais, mais 2 primers. E, só pra lembrar que uma das recompensas do Padrim é poder indicar música, né? Então, se você tem esse sonho aí de indicar um metalzinho pro Heavy Metal, tá lá. Senhor Gabriel, muito obrigado, cara. Foi sensacional. Gostei muito dessa conversa. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Para mim foi um prazer enorme, né, estar participando de um Heavy Metal. E acho que, assim, poder estar contribuindo com a comunidade, poder ter esse feedback é muito especial. Então, muito obrigado pelo convite. E um abraço a todos aí do nosso clã do Heavy Metal. Senhores, todos os links do Gabriel estão na descrição. Acompanhe a narração do Royale, é sempre muito massa. Eu geralmente tô caindo de sono nesse horário, porque eu trabalho feito filho de uma égua, mas eu tento acompanhar pelo menos o comecinho. O trio Royale é foda, e o Gabriel com certeza tá fazendo um excelente trabalho aí pra comunidade. A gente tá, né, fazendo esse trabalho já há algum tempinho, né, de narrar os eventos de Magic, né, a gente começou fazendo eventos IRL, e aí com a chegada, né, da pandemia, nessa mudança toda, nós migramos para o MOL, e tem sido muito bom, né, tem sido muito bacana, a gente tá trabalhando bastante nas narrações. Estamos quinta-feira, a gente também tem sábado, né, o Pauper Series periodicamente, e agora, né, todo final de temporada do Pauper Series, o top 8 aí, o mata-mata para saber quem leva a coroa máxima. Então tem sempre a narração aí comigo, com o Capivara e com o Ari, e também, né, quem está participando das narrações é o Gabriel Zilém, né, também está aí com a gente firme e forte, a própria Tabata. Então nossa equipe aí tá muito forte. A exclamação exiliga aí no chat. É isso aí. Galera, muito obrigado pra você que acompanhou aqui até o final. Não esqueça de dar uma olhada na descrição. E é isso aí, valeu, falou, até sexta-feira. Valeu!